Boa noite, meus irmãos. Graças e paz a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos dar prosseguimento no estudo da Epístola de Paulo aos Colossenses. Ainda estamos na seção, meus irmãos, do 13 até o 23, mas hoje nós vamos nos dedicar a ler do 20 ao 23. Amém? Do 20 ao 23. À medida que a igreja encontrar, nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Colossenses 1. Colossenses 1, do 20 ao 23. Amém? E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, Pai Santo, suplicamos o teu auxílio mais uma vez esta noite, Senhor, reconhecendo que sem a tua atuação, Senhor, sem o teu favor, Senhor, sem a iluminação do teu Santo Espírito, não somos capazes, Senhor Deus, de discernir, Senhor Deus, as coisas espirituais, não somos capazes, Senhor Deus, de por nós mesmos e pela nossa força, Senhor, submeter o nosso coração à tua palavra, mas tu podes, Senhor, tu podes nos capacitar, Senhor Deus, a ouvir adequadamente, tu que ilumina a mente e o coração, Senhor Deus, ilumina o teu povo nesta noite. Nos ensina acerca da perfeita reconciliação operada pelo Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, em favor do teu povo. É o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Poder sentarmos, irmãos. Meus irmãos, na sessão que nós estamos, Paulo está nos explicando acerca da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Na sessão passada, ele então explicou que Cristo, ele é o primogênito da criação e o primogênito dentre os mortos. Nós vimos que significa que ele tem primazia, ele é o governante, ele é o Senhor, tanto de toda a criação, como também da igreja. A igreja tem origem no Senhor Jesus Cristo. Ela é fundada pelo poder do Senhor sendo exercido na cruz do Calvário, por meio do seu sacrifício em prol de pecadores e para o prazer, para a satisfação de Deus. Observe então que no versículo 20, onde nós finalizamos, Paulo fala sobre todo o cosmos sendo reconciliado com Deus em Cristo Jesus. E nós vimos que todo o cosmos é afetado pelo pecado. Em Romanos 8, nós vimos que a criação geme pela expectativa da manifestação do Filho de Deus. A criação geme pelo dia em que todas as coisas estarão então em plena harmonia. E isso é feito na pessoa de Cristo. O pecado afetou a humanidade. E a humanidade foi criada para governar a criação para a glória de Deus. A humanidade não conseguiu fazer isso. Adão caiu e com ele todos nós. Então Cristo Jesus, ele se faz carne, o Filho encarna. E então em Cristo Jesus, o pleno Deus e o pleno homem, nós temos toda a criação submissa a ele. Então há uma reconciliação cósmica com Deus. Todas as coisas, versículo 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Na sessão que nós iremos considerar hoje, meus irmãos, Paulo então aplica essa reconciliação aos crentes em Colosso e mostra que a obra de reconciliação em Cristo Jesus não é uma doutrina vazia, abstrata, distante. Ela tem implicações pessoais para a igreja, implicações pessoais para o crente. É uma doutrina, meus irmãos, que é profundamente
prática, que transforma a vida, que diz respeito ao nosso relacionamento com o Senhor. Então observem o que Paulo diz. Ele reconciliou todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E no versículo 21 ele diz, e vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a morte. Observe então que Paulo traz dois tempos aqui. Ele diz, olha, Cristo reconciliou consigo mesmo todas as coisas, todo o cosmos, e vocês, que no passado eram uma coisa, mas agora são outra. Então Paulo marca que a obra de reconciliação de Cristo, ela causa uma ruptura na vida daqueles que são transformados por ele. De maneira que existe o passado e agora. Algo antes da reconciliação e algo depois da reconciliação. Um estado antes da obra de reconciliação experimentada e um estado diferente depois da obra de reconciliação. Hoje, então, nós iremos analisar essa sessão em 4 principais pontos. Primeiramente, o fundamento da reconciliação. Depois, nós iremos falar sobre o propósito da reconciliação. Nós iremos falar sobre o testemunho da reconciliação e a ministração da reconciliação. Amém? Então, primeiramente, o fundamento da reconciliação. Paulo diz, e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. O fundamento da reconciliação, portanto, é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Tanto o versículo 20 quanto o versículo 22 deixam claro isso, meus irmãos. Ele diz, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, e agora no versículo 22 diz, nos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. E então Paulo diz que essa obra de Cristo na cruz do Calvário transformou os crentes. Ele diz que antes, aqueles que estavam sem Deus eram estranhos, inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Portanto, vamos analisar esses dois estados. O que o homem é sem Cristo? O que o homem é antes de experimentar da reconciliação? Primeiramente, ele é um estranho. É isso que o versículo 21 diz. Vocês no passado eram estranhos. A palavra estranho aqui é alguém alienado de relacionamento com Deus. Um estranho é alguém que não tem contato nenhum com você. Durante o dia nós vemos várias pessoas e nós podemos reconhecer aquelas que têm proximidade conosco, são nossos amigos, são nossos conhecidos, e alguém que é estranho. E que é uma pessoa estranha? Ela é totalmente alienada de nós. Nós não temos nenhum relacionamento com ela, nós não temos nenhum conhecimento daquela pessoa. A expressão que Paulo utiliza aqui é que nós vivíamos em total desarmonia e separados totalmente de Deus, sem nenhum conhecimento dele. Nós não possuíamos nenhum tipo de afeição, nenhum tipo de interesse, nenhum tipo de busca pelo Senhor. É exatamente isso que ele ensina em Romanos 3. Ele diz, olha, não há um justo, nenhum sequer. Todos se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus, não há quem tenda a Deus, não há quem queira ao Senhor. Ou seja, os homens eles eram totalmente alienados de Deus no passado. O homem sem Cristo, ele é estranho no seu relacionamento com o Senhor. É alguém que não tem intimidade, não tem relacionamento, não tem conhecimento de Deus. Eles são totalmente indiferentes à existência do Senhor, à existência do Criador, à vontade do Criador. Portanto, ser estranho ou alienado de Deus, como Paulo fala em Efésios capítulo 2, é uma característica de alguém sem reconciliação. Alguém que não leva Deus em conta. Isso é a marca de um coração não regenerado. E, meus irmãos, nós podemos pensar que isso está muito longe de nós, que isso se encontra naqueles ateus professos, naqueles homens que estão dedicados a barbaridades, mas não, isso está muito mais próximo do que nós podemos imaginar. Alguns teólogos brasileiros têm cunhado o termo ateísmo prático, ou ateísmo religioso. São pessoas que lembram da existência do Senhor, da igreja do Senhor e do seu Criador somente no domingo.
Eles lembram que existe um Deus, que há uma religião que eles professam, mas de segunda a sábado eles são totalmente indiferentes à existência do Senhor e à sua vontade. Eles levantam, eles acordam pela manhã, eles não têm pensamentos sobre Deus, eles não se importam com a vontade de Deus para sua família, como o Senhor exige que eles sejam maridos segundo a vontade de Deus, como mulheres que o Senhor exige que sejam submissos ao seu marido, a maneira como eles fazem negócios é totalmente indiferente a Deus, a maneira como eles vivem um ambiente de trabalho é totalmente indiferente a Deus. Essas pessoas totalmente indiferentes ao Senhor no seu dia a dia, no seu cotidiano, irmãos, são pessoas que demonstram ter um coração alienado da existência do Senhor e da sua vontade. Portanto, essa alienação, ela pode estar mais perto de nós do que nós imaginamos. Será que nós meditamos diariamente no Senhor? Será que nós afirmamos que nós fazemos todas as coisas para a glória dele, mas na verdade isso não tem aplicação na nossa vida? Um crente é alguém que tem relacionamento com Deus, alguém que se importa com o conhecimento do Senhor, que tem afeição por ele, que considera a vontade do Criador em toda a sua vida. Portanto, a alienação do Senhor é uma marca de um coração não regenerado. Paulo diz mais que no passado, nós, os crentes, éramos inimigos no entendimento e pelas obras que nós praticávamos. Primeiramente, inimigos de Deus. Os homens, de maneira geral, têm uma espécie de noção religiosa falsa, de que todos nós, independentemente do que fazemos, estamos próximos a Deus, temos o favor do Senhor, somos filhos de Deus de alguma maneira. Não é isso que a Escritura afirma. Paulo claramente diz que sem a obra de Cristo Jesus na cruz, nós éramos inimigos de Deus. Inimizade significa não somente oposição, mas provocação também. Alguém que é inimigo do outro não somente está em oposição àquela pessoa, mas também em afronta. Portanto, o que Paulo está dizendo é que antes nós éramos declaradamente anti-Deus, ante o Senhor Jesus Cristo, contra a sua vontade, inimigos dele. Nós éramos opostos ao Senhor e opostos à sua lei. Primeiramente, ele diz que nós éramos inimigos no pensamento, no entendimento. O nosso entendimento não glorificava a Deus. A maneira como nós pensávamos sobre ele, sobre a vida, os pensamentos que nós tínhamos acerca do Senhor eram afrontosos a ele. E a resposta disso é porque nós estávamos alienados da verdade. Somente o Senhor pode se revelar a nós de maneira coerente, verdadeira, genuína. Se nós estamos afastados da palavra de Deus, nós estamos afastados do Senhor e nós não podemos ter pensamentos adequados sobre ele. Nós éramos inimigos no entendimento. Paulo, em Romanos 1, diz que a criação revela a glória de Deus, seus atributos invisíveis. E os homens contemplam essa glória, então têm pensamentos inúteis, ao ponto de criarem ídolos para si. Eles contemplam a criação e têm pensamentos inúteis sobre Deus. É isso que Paulo diz. Pensamentos que desvirtuam a glória do Criador. Eles se recusam a prestar reverência e adoração a Deus. Portanto, os nossos pensamentos, eles eram pensamentos maus e desagradáveis ao Senhor. Mas não somente isso. O texto diz que nós éramos inimigos nas obras que nós praticávamos. Vamos abrir em Romanos, no capítulo 1. Paulo aqui, nesse texto, nos explica a mecânica do pecado, como ele afetou o homem. Versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Leiamos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pôde conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou.
Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram inúteis em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Paulo explica que o pecado obscurece o nosso raciocínio, portanto, nós não pensamos adequadamente sobre Deus. Ele obscurece o nosso coração e, portanto, nós não amamos o que Deus ama e não amamos a Deus. E ele, consequentemente, aflui em obras perversas, porque anular a verdade e trocar a verdade pela mentira tem como consequência a prática de obras más. Paulo, em Romanos 6, diz que nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás. Portanto, o serviço que nós prestávamos não era um serviço ao Senhor, era um serviço a um outro Senhor. Era um serviço a Satanás, ao príncipe desse mundo, e não ao príncipe de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, observem, irmãos, que Paulo diz, no passado, antes da reconciliação, nós éramos assim, alienados de Deus, inimigos no entendimento, inimigos nas obras que nós praticávamos. Mas então ele traz um outro tempo, mas agora, essa palavra, meus irmãos, ela marca uma mudança radical aqui. Ele diz, antes nós éramos alienados e inimigos de Deus, mas agora ele nos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Ou seja, Paulo está marcando que a obra de Cristo aplicada na vida de uma pessoa a transforma, causa uma ruptura entre o antes da reconciliação e o depois. Antes de nós vermos, então, no que Cristo nos tornou, observem que essa expressão aqui, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio do corpo da sua carne, Cristo, por meio do corpo da sua carne, ela é uma expressão muito poderosa, irmãos. Lembrem de uma coisa, nós estamos lidando com uma carta onde os hereges estavam atacando a encarnação de Cristo, porque eles diziam que a matéria era má, e eles estavam atacando a humanidade do Senhor. O que Paulo diz é o seguinte, olha, Deus reconciliou todas as coisas por meio do seu sangue na cruz e também reconciliou vocês no corpo da sua carne. O que Paulo está dizendo é, o homem sem Deus é totalmente maldito, não tem esperança para ele é alienado, ele é inimigo. E a única esperança se encontra em Cristo, que padeceu na cruz do Calvário. O que ele está dizendo para os colossenses é o seguinte, o homem que não crê na encarnação do Filho de Deus e na sua obra de morte e ressurreição não tem esperança. É isso que ele está dizendo aos colossenses. Ele fez tudo isso. Ele trouxe esperança, ele trouxe reconciliação por causa da sua obra na cruz. Portanto, atacar a cruz de Cristo, atacar a sua encarnação, atacar a obra do Filho, está totalmente sem esperança no mundo. É isso que Paulo está ensinando aos colossenses. Ele está dizendo, se vocês abrirem mão dessa verdade, não há esperança para vocês. Porque toda a obra de salvação é operada por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se vocês seguirem esse caminho, se vocês negarem essa doutrina, vocês apostatarão da fé, vocês vão recusar a única provisão de reconciliação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, Cristo é o fundamento da reconciliação. Negar o Filho é negar toda a possibilidade de esperança para um mundo caído, irmãos. Cristo é o fundamento da reconciliação. E qual é o propósito da reconciliação? Vamos olhar novamente para o texto.
Cristo fez isso com um propósito. Então ele diz, no passado, vocês eram estranhos, inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse é o propósito da reconciliação. Ele morreu na cruz do Calvário para nos reconciliar com Deus. Para o quê? Para apresentar diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quando Paulo fala, então, sobre o que o crente era no passado, sem Deus, e ele diz que agora, por causa da obra da reconciliação, algo radical foi operado nele, então significa que ele é antagônico ao velho homem. Ele é totalmente diferente daquilo que ele era. Antes ele era alienado de Deus, agora por meio de Cristo ele tem conhecimento de Deus. Ele tem relacionamento com o Senhor. Ele se importa então com a vontade de Deus. Antes ele era inimigo no entendimento, agora a verdade o libertou e portanto ele pensa sobre Deus de maneira verdadeira por meio da revelação da palavra. Antes ele era inimigo nas obras porque ele servia a Satanás, mas agora ele é servo de Cristo e portanto as suas obras são chamadas de obras de justiça. E quem garante isso é a obra de Cristo na cruz, porque ele morreu por esse propósito, para nos apresentar diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E aqui, meus irmãos, nós temos uma verdade que nós precisamos memorizar. Reconciliação com Deus implica em transformação de vida. Vou repetir. Reconciliação com Deus implica em transformação de vida, transformação de estado diante de Deus. Aqueles que dizem que têm paz com Deus, que são amigos de Deus, que foram reconciliados com Deus, mas vivem como ímpios, estão negando a obra de Cristo na cruz. Porque Paulo disse, pela obra dele, ele os reconciliou para apresentar a vocês santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Ele utiliza aqui primeiramente a palavra santidade. Antes nós éramos maus, agora nós fomos tornados puros pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos regenerados, transformados para o Senhor, separados para Ele. O termo inculpáveis fala sobre uma questão judicial. Nós não temos mais sentença de condenação sobre nós. Cristo pagou pela nossa dívida judicial. Nós fomos purificados, nós fomos absolvidos e fomos feitos irrepreensíveis, no sentido de que não haverá uma punição, não há mais condenação, não há mais um ato de castigo para o crente como havia na época que ele era um ímpio, um castigo eterno, uma punição da parte de Deus. Interessante que essas três palavras, elas apontam para a perfeição da reconciliação que Cristo opera na cruz com Deus. Ele fala santos, depois ele fala inculpáveis e, por fim, irrepreensíveis. O que Paulo está dizendo é, a reconciliação que Cristo propôs diante de Deus, ela é perfeita, irmãos, ela não precisa ser completada. Ele morreu para apresentar vocês santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Não haverá uma repreensão, uma punição para vocês como ela estava adiante. Isso não vai haver. A reconciliação, a paz que Cristo trouxe, ela é plena paz com Deus. E isso também é importante. Porque à medida que nós avançarmos na carta, vocês vão ver que esses hereges em Colossenses, eles propunham algumas formas de aperfeiçoar a obra de Cristo. De experimentar uma espécie de plena paz, maior do que havia sido experimentado. Uma experiência de salvação além da experiência do Evangelho. Uma maneira ou complexa ou dolorosa de espancar o próprio corpo para tentar completar a obra de Cristo. Mas Paulo diz não, ele é todo o suficiente. A reconciliação que ele propôs na cruz, ela é perfeita, irmãos. Ele morreu na cruz para reconciliar vocês com Deus e apresentar vocês diante de Deus. Essa expressão é formidável. Esse termo, apresentar vocês diante de Deus, fala sobre alguém que leva uma pessoa diante de um tribunal. Então, o que Paulo está dizendo é que Cristo morreu
para que nós pudéssemos estar diante do tribunal de Deus e não sermos condenados por ele, mas experimentarmos de paz por meio da sua cruz. Nós nos aproximamos agora do Senhor sem o terror da condenação, mas reconhecendo nele um justo juiz, mas também um pai amoroso que entregou o próprio Filho para nos colocar diante dele e se relacionar conosco. Portanto, Cristo morre na cruz de forma que ele pode apresentar aqueles criminosos, aqueles inimigos, aqueles malfeitores totalmente transformados diante de Deus, de forma que eles entram sem temor de receberem qualquer punição ou banimento da parte do Senhor. A reconciliação que Cristo opera na cruz, ela é perfeita. Eu gostaria de chamar a atenção para essa palavra, para apresentá-los. Esse termo aqui, apresentá-los, não se trata de uma possibilidade, irmãos. O tempo dessa palavra, ela implica em algo que vai ser feito, vai ser concretizado. Portanto, hoje nós ainda temos algumas máculas, hoje nós podemos ter algum pecado, mas Cristo morreu na cruz de maneira que tudo isso é apagado diante de Deus. E que quando nós formos entregues face a face com o Senhor na eternidade, nós estaremos sem ruga e nem mácula, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Cristo é a garantia da perseverança dos santos. Quando nós falamos sobre a doutrina da perseverança dos santos, algumas pessoas acham que o mérito está no homem, que ele vai perseverar até o fim sem cair por conta da sua própria força. É por isso que alguns falam sobre a perseverança de Deus com os santos. Ele é o bom pastor. Em João 10, Cristo diz: nenhuma das ovelhas que o Pai entregou nas minhas mãos, nenhuma se perderá. E Paulo diz agora que ele morreu na cruz com o propósito de apresentar os crentes santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Será que ele falhará, irmãos? Será que ele morreu para apresentar os crentes santos, inculpáveis e irrepreensíveis e ele falhará? Não, irmãos, Cristo não falha. A perseverança dos santos flui do poder de Cristo, meus irmãos, para com o seu povo. Ele os apresentará a igreja gloriosa, sem nenhuma mácula, sem nenhuma ruga diante de Deus. Esse é o propósito para o qual nós fomos salvos. Prática de boas obras para a glória de Deus, preparadas de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2, versículo 8 ao 10. O terceiro ponto, meus irmãos, é o testemunho da reconciliação. Ou seja, o que testemunha que de fato nós experimentamos dessa reconciliação? Versículo 23. Paulo diz, vamos ler do 22. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo diz, olha, o que comprova que alguém experimentou dessa reconciliação? O que comprova que alguém experimentou de genuína transformação? É um coração firmado em Cristo. Um coração firmado em Cristo Jesus. E ele fala aqui 3 palavras importantes. Primeiramente, crentes reconciliados foram transformados e são perseverantes na fé. São perseverantes na fé. Paulo diz aqui, olha, vocês estão experimentando da transformação de Deus. Vocês estão experimentando do poder da graça do evangelho. Isso se vocês perseveram na fé. Porque alguns colossenses haviam apostatado, irmãos. Alguns colossenses haviam trocado a verdade do evangelho por as mentiras que eles estavam falando sobre a pessoa de Cristo. A palavra perseverança na fé aqui diz respeito ao conteúdo do evangelho. Observem, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram. Portanto, quando nós falamos sobre perseverar na fé, Paulo está falando sobre perseverar no conteúdo do evangelho que foi pregado. Lembrem-se, o conteúdo do evangelho diz respeito a 4 pilares centrais.
Criação, queda, redenção e glorificação. A humanidade foi criada de maneira boa por Deus, mas ela caiu. Em Adão toda a humanidade cai. Mas ele envia o seu Filho, plenamente Deus, plenamente homem, para padecer na cruz do Calvário, de maneira que pecadores, então, tenham reconciliação com Deus. E esses pecadores reconciliados serão glorificados em Cristo Jesus. Esse é o conteúdo do Evangelho. Mas aqueles homens estavam atacando o conteúdo do Evangelho. E Paulo diz, se vocês foram salvos, vocês irão perseverar na fé. Vocês não irão trocar o evangelho que foi anunciado a vocês, o evangelho que a Escritura apresenta, por essas propostas adulteradas que trazem a vocês. Paulo diz também que um crente regenerado, ele é inabalável na fé. Ele diz, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho. A palavra alicerçados e firmes é arraigados. Isso apresenta estabilidade. É alguém que recebe ataques, que recebe propostas que são divergentes do Evangelho, que tentam movê-lo do Evangelho, mas eles não são arrastados por isso. Eles não se sentem tentados por isso. Eles não trocam a cruz e a mensagem da cruz por essas mensagens que são contrárias à cruz. Essas propostas secundárias, essas propostas mentirosas não o atraem, não o movem. Não arrastam eles do lugar onde eles estão plantados. Dizer que Cristo não é homem, dizer que Cristo não encarnou, porque a matéria é má, por exemplo, como eles estavam falando, não causaria no coração dos colossenses, não deveria causar no coração deles arrasto, atratividade, atração, ou seja, eles seriam arrancados ou movidos do lugar que eles estavam por conta daquelas palavras sedutoras que estavam sendo ditas a eles. Perseverantes, continuam firmes na ortodoxia que foi entregue a eles, inabaláveis, não se sentem atraídos a se deslocar da fé para outra proposta e seguros nas promessas. Observem, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram. E isso aqui poderia dizer respeito ao ataque. Olha, tu diz aí que tu experimentar de salvação, mas se tu não prestar culto a anjos, se tu não danificar o teu corpo, talvez não dê certo aí, viu? Era esse tipo de proposta. Então, aquelas coisas pesadas, aquelas coisas difíceis e complexas acabavam esmorecendo os colossenses na fé de forma a apagar as promessas, a esperança do que foi prometido em Cristo. E Paulo está dizendo, não, mantenham-se seguros, as promessas que foram entregues a vocês é real. As promessas do Senhor, meus irmãos, elas animam o coração, elas trazem vigor à vida do crente. Elas trazem a lembrança de que ele é fiel e irá cumprir, de que as promessas dele não passarão. Perseverança, estabilidade, alguém inabalável e seguro. Não significa, meus irmãos, que por vezes nós não possamos vacilar em meio às aflições, que nós em nenhum momento iremos sentir no nosso coração dúvida, mas nós não seremos movidos da verdadeira fé de Cristo para esse tipo de proposta. A graça do Senhor conservará o nosso coração. O poder que Cristo opera no coração do seu povo é um poder que garante a nossa estabilidade nele. Nós passamos a habitar no Senhor Jesus Cristo. Agora, observem que nós temos duas verdades aqui. Paulo claramente disse, Cristo morreu para apresentar a vocês santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E agora ele diz, se vocês experimentam desse poder, vocês serão santos, inculpáveis e irrepreensíveis, perseverantes, inabaláveis e seguros. A graça da salvação não é passiva, irmãos. A graça da salvação é ativa. O crente, ao saber Cristo é a garantia da sua perseverança, persevera, milita, luta, combate o bom combate, enfrenta Satanás, enfrenta o pecado, caminha e peregrina nessa terra,
porque ele sabe que há poder, meus irmãos, na cruz de Cristo para sustentar a vida cristã. É com firmeza, é com fé nesse evangelho, é seguro dessa promessa que eles se mantêm firmes e inabaláveis no evangelho. E por isso, então, prosseguem. O apóstata é alguém que não esteve nunca arraigado no Senhor Jesus Cristo, que não experimentou nunca da reconciliação do Senhor, porque todos aqueles a quem Cristo reconcilia, ele também preserva na fé. Por fim, nós vamos tratar sobre a ministração da reconciliação. Como é que essa salvação e esse poder, esse fortalecimento foi operado entre os colossenses? Versículo 23. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo finaliza essa porção da palavra, lembrando os colossenses que a reconciliação de Deus com os homens em Cristo, ela foi operada neles por meio da pregação do evangelho. Paulo ele coloca os ministros do Senhor como embaixadores da reconciliação. Eles apresentam o evangelho, que consiste no fato de que Deus propõe paz em Cristo. E então o que os colossenses fizeram? Eles rejeitaram a pregação, eles ouviram a pregação. Eles receberam a pregação. E por isso a obra de reconciliação foi ministrada ao coração deles. A imagem que nós temos aqui, meus irmãos, é um rei que envia embaixadores com uma mensagem de paz. E eles anunciam a paz. E aqueles que aceitam a paz no Filho, então eles recebem a paz e são reconciliados com Deus, e são transformados, e são preservados por esse rei. Mas aqueles que recusam a palavra dos embaixadores, aqueles que recusam o evangelho da aliança, aqueles que recusam o evangelho da paz, esses perecerão. Eles então dizem, nós não queremos paz, nós nos manteremos na condição em que estamos. E qual é a condição? Alienados e inimigos de Deus. Paulo diz isso de maneira explícita. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Segunda Coríntios 5, 18. Leiamos. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, Paulo diz que o ministério da pregação é um ministério de reconciliação, é uma embaixada do reino que anuncia a proposta de paz, e aqueles que ouvem, então recebem a aplicação da obra de Cristo em seu coração e é reconciliado com Deus. É muito importante o fechamento que Paulo está dando aqui, porque nós tínhamos um evangelho genuíno sendo apresentado por ministros genuínos, e nós tínhamos propostas concorrentes ao evangelho sendo apresentado por falsos mestres. Então Paulo explica o que é o evangelho, explica quem é o Cristo do evangelho, explica qual é o poder que o evangelho traz à vida dos crentes e fala que isso deve ser ministrado e ser aplicado no tempo por meio de uma ministração fiel que consiste na pregação do evangelho. O poder do evangelho de Cristo, o poder do evangelho da reconciliação é entregue aos homens, é apresentado aos homens, é proposto aos homens pela pregação.
E o que é que os homens precisam fazer para serem reconciliados? Crer. Isso é muito importante. O fechamento de Paulo é o seguinte: o poder de Deus, a experiência real de relacionamento com Deus, a salvação, as bênçãos de Cristo, tudo isso se encontra no Senhor Jesus. E para que você tenha acesso a isso, você precisa o quê? Fazer uma oferenda? Você precisa se machucar, se cortar? Você precisa de rituais? Você precisa pagar por isso? Não. Essa proposta de paz é anunciada e vocês precisam crer. Todo o poder de Cristo, todo o acesso ao Cristo Pantocrátor, o dominador do universo, todo o acesso àquele que nos reconcilia com o Pai é por meio da fé na pregação da palavra de Deus, na fé do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É algo simples, extremamente poderoso, extremamente profundo. Nós lemos coisas extremamente profundas acerca da pessoa e da obra de Cristo. E nós acessamos tudo isso por meio do quê? Da fé, da simples fé em Cristo Jesus e na sua obra na cruz do Calvário. É assim que Paulo finaliza essa sessão, lembrando aos filipenses que toda a excelência do Senhor e todo o poder da sua obra estão disponíveis pela fé ao Evangelho pregado. É simples, irmãos. É simples. Para nós finalizarmos, nós iremos fazer algumas reflexões finais, algumas reflexões importantes desse texto. Primeiramente, irmãos, observem que o estado do homem sem Deus é miserável e ele só pode encontrar esperança em Cristo. Paulo deixa isso muito claro. O estado do homem sem Deus é totalmente miserável. Ele é alienado de Deus. Ele é inimigo do Senhor. Ele está sob culpa, condenação, perversidade, escravidão, desgraça. E só existe um meio de esperança. Deus propiciou reconciliação na obra do seu Filho. Portanto, aquele que recusa o Filho, aquele que recusa a obra de Cristo, aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo da maneira como ele foi apresentado aqui, como aquele que tem primazia sobre todo o cosmos, o governador de todas as coisas, plenamente Deus e plenamente homem, o mediador perfeito, está sem esperança no mundo. Sem esperança. Está em um estado miserável e não sairá de lá até que creia em Cristo Jesus. A segunda reflexão é que a reconciliação operada por Cristo ela é perfeita, ela não precisa ser completada. Não há nada que nós possamos fazer para estar mais em paz com Deus. Cristo é o único caminho e um caminho perfeito. Portanto, clamar pelo sangue dele, se dedicar a estar em intimidade com o Senhor, nos dedicar a crer no Senhor e na sua obra, é a única coisa que nós precisamos, meus irmãos, porque o que ele opera em nosso favor é pleno, é perfeito. Os homens não podem se santificar para além da obra de Cristo. Os homens não precisam se santificar para além da obra de Cristo. O que ele fez não precisa ser aperfeiçoado, o que ele fez não precisa ser melhorado, o que ele fez não precisa da nossa contribuição. O que Cristo fez na cruz é uma obra perfeita em prol de pecadores. A terceira reflexão é que a reconciliação operada por Cristo é inalienável, ou seja, não pode ser retirada de nós, porque ele morreu com um propósito, ele morreu com um objetivo. E dizer então que a reconciliação ela é perdida, que a reconciliação é ineficaz, que a reconciliação falha, é dizer que o propósito para o qual Cristo morreu não se cumpriu na vida de alguém. Cristo, ele morre para nos apresentar diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E ele fará isso. A igreja será entregue no fim dos tempos sem ruga e nem mácula, e nenhuma das suas ovelhas se perderão. Amém, irmãos? A obra de reconciliação, a paz que nós temos com Deus, não pode ser perdida, porque está sustentada na obra de Cristo e não em nós. Se estiver sustentada em nós, com certeza
seríamos os mais miseráveis dentre os homens, mas ela está alicerçada na cruz, no sacrifício perfeito oferecido de uma só vez em prol dos homens, meus irmãos, para que então nós tivéssemos paz com Deus. Quarto, a reconciliação operada por Cristo implica em transformação. Não há nenhum homem reconciliado que também não tenha sido transformado, irmãos. No passado nós éramos de uma maneira, mas após a reconciliação fomos chamados para ser santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Alguém que se diz crente, se diz reconciliado com Deus, se diz tendo paz com Deus, mas também afirma que foi transformado. Porque qualquer um que se diga reconciliado sem transformação é um mentiroso, porque Cristo morreu na cruz para nos transformar ao nos reconciliar com o Senhor. Ele nos reconcilia e nos apresenta, nos reconcilia e nos transforma, nos reconcilia e nos regenera. Cristo não zera o crédito e diz, olha, tu tem uma nova chance agora vai. Ele nos reconcilia e nos torna novas criaturas para viver em relacionamento com o Senhor. Um crente não é somente alguém reconciliado, é alguém regenerado e transformado por Deus. Portanto, nós não estamos mais alienados dele, se de fato somos crentes. Se de fato somos crentes, a vontade de Deus para o meu casamento importa. Se de fato nós somos crentes, a vontade de Deus para a criação dos meus filhos importa. A vontade de Deus para a minha vida cristã, para a minha piedade, importa. A maneira como Deus quer que eu viva é a coisa mais importante para mim, porque eu não sou mais alienado de Deus. Agora eu tenho comunhão com Ele e o sirvo. Portanto, a transformação operada é radical, irmãos. É ser liberto das trevas para a luz, da morte para a vida, da servidão do pecado para a servidão de Cristo Jesus, meus irmãos, e para a glória de Deus. Por fim, a pregação é o instrumento determinado por Deus para operar salvação e santificação. Nós vemos que em Romanos 10, Paulo diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 1, ele diz, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Cristo regenera e Cristo santifica por meio da sua palavra. E os colossenses aqui estavam experimentando de reconciliação e transformação, porque o genuíno evangelho foi pregado e eles creram. É a maneira como Deus determinou salvar, regenerar e santificar a igreja por meio da ministração constante da sua palavra ao coração do seu povo. Porque esse povo, ele se importa com a palavra, porque é nela que está revelada a vontade de Deus. Eles não são mais alienados, eles amam ao Senhor e Deus se revela na palavra. Eles amam a vontade de Deus e a vontade de Deus se revela na palavra. Portanto, irmãos, glória seja dada ao Senhor, que não só nos reconciliou e nos transformou, mas nos sustenta pela palavra do seu poder e nos apresentará sem ruga e nem mácula diante de Deus. Por fim, aquele que rejeita o evangelho, aquele que rejeita a proposta de reconciliação com Cristo, se mantém em um estado deplorável de condenação, se mantém alienado e inimigo de Deus. E então, quando o rei vier em guerra nos últimos tempos, aqueles que recusaram a paz serão vistos como aqueles que guerreiam contra ele, e então não experimentarão mais de proposta de reconciliação, mas de espada. Fuja disso. Fuja para Cristo, porque em Cristo há paz com Deus. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, Pai amado e bendito, Deus Santo, glória seja dada a Ti, Senhor Deus, que nos trouxe paz por meio da obra de Cristo, Senhor. Agora podemos Te chamar até mesmo de Pai, Senhor, porque fomos feitos filhos pela obra de Cristo na cruz. Fomos reconciliados contigo por meio do Teu Filho, Senhor, e, portanto, também transformados e capacitados a perseverar no Evangelho. Ó, Senhor, Tu que sonda os corações, firma, Senhor Deus, nesta noite os passos. Produz, Senhor Deus, arrependimento, Senhor. Produz, Senhor Deus,
transformação, Senhor. Produz, Senhor Deus, vida piedosa e santa, Senhor, de forma que haja confirmação na profissão dessa fé. Ó Senhor Deus, se alguém aqui se considera reconciliado e sem transformação, liberta-o dessa mentira esta noite, Senhor. Leva-o a entender que não importa o que nós dizemos sobre nós, mas o que Tu dizes, Senhor, o que Tu declaras, o que Tu sentencias. E somente aqueles que estão de fato em Cristo recebem absolvição, recebem perdão, recebem regeneração, recebem paz, Senhor Deus, em um relacionamento contigo. Opera em favor da Tua igreja, Senhor. Que nos importe, Senhor Deus, conhecer a Ti, ao Teu Filho. Que nos importe conhecer a Tua vontade, porque não estamos mais alienados de Ti. Transforma-nos, Senhor Deus, pela renovação do nosso entendimento. Transforma-nos, Senhor Deus, por uma busca constante, Senhor Deus, da contemplação do Teu Filho, da obra dEle e da Tua vontade, Senhor. Nós imploramos a Ti, de maneira que nós possamos receber o testemunho, Senhor, que estamos perseverantes, que estamos inabaláveis e seguros nas promessas que Tu nos anunciaste em Cristo Jesus. Ó Senhor, é o que nós te suplicamos nesta noite. Ó Senhor, Tu conheces o estado dos nossos corações. Aperfeiçoa a nossa igreja, Senhor. Aperfeiçoa cada pessoa aqui presente. Opera segundo a necessidade de cada um e a Tua soberania para a glória do Teu nome, Senhor. É o que te pedimos em Cristo e te agradecemos.